Introdução. Na história da cidade do Rio de Janeiro, pode-se dizer que poucos lugares possuem a importância histórica do Morro do Castelo. Ideias sobre a sua demolição eram discutidas desde a chegada da família real ao Brasil no século XIX. A teoria miasmática ainda era prevalecente e tinha-se em mente a melhor circulação dos ventos e o escoamento das águas pela cidade, medidas vistas como necessárias para sua sanitização e transformação em uma capital europeia. Esses planos, porém, não viriam a ser realizados até a proclamação da República, quando a necessidade de profundas transformações na capital se tornaram novamente o foco. Problemas sanitários eram a regra, e o crescimento desorganizado, exacerbado pelo crescente êxodo rural, era propício para a criação de cortiços e comunidades marginalizadas. Uma primeira intervenção no Morro do Castelo foi feita durante as reformas de Pereira Passos, onde foi derrubado um trecho próximo à Biblioteca Nacional para a abertura da Avenida Central. Intervenção ainda tímida, comparada ao que estava por vir. Essa primeira demolição foi suficiente, no entanto, para que a ladeira do seminário desaparecesse, um dos primitivos acessos ao morro. A segunda demolição, no entanto, foi completa. 20 anos depois, agora sob o governo de Carlos Sampaio, efetivou-se o completo arrasamento do morro, com sua terra sendo utilizada para a construção da exposição do centenário e para a ampliação e o redesenho da orla do centro do Rio de Janeiro. Quando ainda existia, o morro também era tema explorado por vezes na literatura, como a visita guiada de Joaquim Manuel de Macedo conduz em 1862 no seu livro Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, e nas citações por Machado de Assis em Esau e Jacó. O íngreme, o desigual, o mau calçado da ladeira mortificavam os pés das duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certo movimento. Mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre. Todos olhavam espantados para elas, que, aliás, vestiam com grande simplicidade. Mas há um doné que se não perde. E não era vulgar naquela altura. A mesma lentidão do andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um sargento: "Você quer ver que elas vão à cabocla?" O morro veio abaixo em 1922 e com ele a moradia de mais de 4.000 pessoas. Pessoas que se dispersaram pela cidade após a sua expulsão do local e que hoje ainda existem nos fragmentos de documentos que exploramos nesta pesquisa. A sua demolição completa 100 anos em 2022, mesmo ano do bicentenário da independência, datas oportunas para serem lembradas em conjunto. Portanto, às vésperas desses centenários, mais do que nunca, é o momento para refletirmos sobre o futuro desejado, e que ele possa conviver em paz com o passado que construímos. Policiais, paleografia e tabelas. Uma vez estruturada as bases cadastrais digitais da cidade, partiu-se para o estudo sobre as micronarrativas urbanas em si, definidas inicialmente como os fragmentos documentais narrativos da vida cotidiana de uma cidade, relacionados a uma pequena escala de tempo, inserida no contexto de grandes transformações urbanas do passado. A pesquisa partiu inicialmente de fontes secundárias transcritas pela historiadora Cláudia Paixão em sua dissertação de mestrado, que se debruçou sobre ocorrências policiais da 5ª Delegacia, então responsável pelo Morro do Castelo. Nestes registros, uma parte do cotidiano do morro aparece, ainda que restrita às questões da polícia, e foram um importante ponto de partida para a identificação e o mapeamento dessas pessoas. Dessas informações contidas nas fontes, foi possível gerar um banco de dados com nomes, idades, profissões e endereços de mais de 700 moradores do Morro do Castelo e de seus arredores, no período entre 1916 e 1922, ano da demolição do morro. A análise das ocorrências policiais também forneceu dados que vão além das informações demográficas. Elas contêm registros de ações ocorridas no tempo e de relação entre os moradores. Além dessas fontes secundárias, também nos voltamos para a leitura de fontes primárias, as próprias ocorrências policiais, microfilmadas no acervo da casa de Rui Barbosa. Esta tarefa representou um grande desafio, já que a grafia das palavras não é de fácil leitura. Para isso, foi organizado no início do mês de outubro de 2020 um workshop sobre paleografia com a historiadora Renata William do Vale, do Arquivo Nacional, que trouxe conhecimentos importantes sobre métodos para entender
as escritas antigas, permitindo que novas pessoas emergissem daqueles documentos. As diversas possibilidades de relação entre banco de dados e a tabela demográfica geraram uma ampla gama de estatísticas que levaram a uma melhor compreensão da população da área na época. A partir da reunião de um grande conjunto de dados, mapas puderam começar a ser produzidos e populados, onde cada ponto, representando uma pessoa, contém as informações que a descreve a partir de fonte primária. A partir desse banco de dados, foram desenvolvidos diversos gráficos, possibilitando formar um ideal geral das proporções das etnias, dos sexos, da divisão dos trabalhos e da densidade demográfica do Morro do Castelo como um todo. O estabelecimento das ações entre pessoas, também como uma categoria de banco de dados, possibilitou a organização temporal dos eventos em um calendário, onde ficam dispostos os acontecimentos ocorridos em cada dia e nos revelam um pouco do cotidiano do local. As transcrições das ocorrências policiais ainda estão em curso, e será um trabalho contínuo devido ao seu volume. Não há preocupação em esgotar os dados, mas em criar com a pesquisa uma estrutura de organização e processamento das micronarrativas urbanas consistente para receber novos dados ao longo do tempo, e revelar um retrato cada vez mais nítido da urbanidade do centro do Rio de Janeiro às vésperas do centenário da independência. Além das ocorrências policiais, outras fontes foram consultadas em busca de caminhos por onde encontrar os moradores do morro. Uma delas foi o Almanac Laemmert, que revelou nomes, endereços e vínculos empregatícios do Morro do Castelo. Ao buscar os almanacs do Rio de Janeiro, de 1916 a 1921, foram localizados novos indivíduos e informações. Posteriormente, estes indivíduos foram cruzados com os nomes contidos nas fontes policiais para a verificação de potenciais cruzamentos de dados e incorporados ao banco de dados geral. Também algumas edições da Revista da Semana do ano de 1921 foram consultadas, onde foi possível encontrar entrevistas e alguns moradores por fotografias. A pesquisa dos periódicos da época também continua como uma tarefa complementar que vem sendo feita. Como uma rica fonte secundária de apoio, utilizamos sempre como referência o livro Era uma Vez o Morro do Castelo, uma fonte que reúne e organiza muitas e diferentes fontes primárias e que nos ajuda a encontrar dados, histórias e imagens do lugar e de seus habitantes. União entre informação e o espaço urbano. O próximo passo foi geolocalizar nos mapas os dados encontrados de forma a melhor visualizar a composição demográfica do Morro do Castelo. Procura-se dessa maneira extrair mais questionamentos e conclusões, com a possibilidade de melhor entender as características demográficas ou a incidência de determinados fenômenos ou categoria. Por meio dessa ferramenta, se deu um mapeamento dos elementos, articulando as informações organizadas nas tabelas com a representação gráfica da distribuição espacial, considerando a existência de múltiplos casos de alta diversidade de características associadas a cada habitante. A representação por meio de ponte preservaria a individualidade das informações dos moradores. Como resultado preliminar deste processo, algumas características interessantes começam a aparecer. Como pode ser visto nas nacionalidades presentes no morro durante a década de 10, ele era consideravelmente diverso. As grandes ondas migratórias no início do século já mostravam seus efeitos no Novo Mundo. No Rio de Janeiro, um dos principais portos de chegada de estrangeiros no Brasil, não seria diferente, estando presente, além dos brasileiros, muitos imigrantes, em sua maioria italianos e portugueses, com uma presença menor de argentinos, árabes e, por fim, espanhóis. Na ladeira e na Praça do Castelo, pode-se notar uma presença maior de pessoas brancas, que formam quase 1/5 de todos os indivíduos localizados nessa região, com pardos sendo uma minoria. Curiosamente, nas ocorrências desse local, não há registros de pessoas negras. Quanto ao estado civil, de quem se pode ter precisão, pode-se ver que havia quase o dobro de solteiros do que de casados, sendo, por exemplo, possível encontrar registro de apenas uma viúva. Entretanto, esse número são apenas para que se possa ser feita uma generalização. Nota-se também uma grande diversidade de profissões, com categorias tão abrangentes quanto de burgueses, segurança pública, aqueles que trabalhavam com alimentos, com obras, com serviços, comerciantes, jornaleiros, ourives, desempregados, entre muitos outros. Os dados surgem, dessa forma,
que, apesar de sua posição central na cidade, o Morro do Castelo formava um ecossistema socioeconômico próprio e semi-isolado do resto do Rio de Janeiro, com uma economia local, pelo menos parcialmente autossuficiente, e seus moradores trabalhando perto de onde moravam, sem uma presença forte de grandes movimentos pendulares. Visualizando Machado de Assis, ilustrações do conto uma por outra. A reconstrução digital do Morro do Castelo é o próximo passo a se tomar, baseando-se em um modelo digital já existente, utilizando na tese de doutorado a esplanada do castelo, fragmentos de uma história urbana, que deu origem a essa pesquisa. Desde então, o modelo digital do morro e de seus arredores vem sendo aprimorado em um processo de contínuo desenvolvimento. Podemos citar como uma exploração interessante do modelo a elaboração das ilustrações do conto uma por outra, de Machado de Assis, para a ilustração de um estudo feito pela historiadora Verena Andreatta. Nesse conto, Machado narra a relação entre Josino, morador da Rua da Misericórdia, que se vê encantado pela silhueta de uma moça moradora do Morro do Castelo, a qual ele chama de Pia, e que acredita em reciprocidade no seu flerte. Com o modelo digital no morro, foi possível reconstruir a relação visual dos dois personagens, baseados nas condições espaciais existentes na época, a partir de estimativas de onde seria possível Josino ter morado para ver a silhueta de Pia, nem tão perto para identificar e nem tão longe para não a visse. Considerando a disposição das casas da Rua da Misericórdia e no morro, se foi capaz de estimar onde seria sua possível janela e também as possíveis casas onde a moça morava. Esse estudo, que trouxe visibilidade a uma narrativa literária, permite perceber que as imagens corroboram a ideia de que Josino fantasiava aquela situação. Do seu ponto de vista, é possível ver a encosta do morro, a ladeira do castelo e algumas poucas casas e janelas, a uma distância próxima ao limite do reconhecimento visual de uma pessoa. No entanto, o ponto de vista de Pia é substancialmente diferente, ao muito mais impressionante. Vendo do alto, a partir do morro, o bairro da Misericórdia, a igreja de São José e a Baía de Guanabara. Para Pia, a janela de Josino era apenas uma entre dezenas outras. Um dia, ao abrir a janela, não vi a namorada. Já então, nos víamos todos os dias, à hora certa, logo de manhã. Posto que eu não tivesse relógio, sabia que acordava cedo. À mesma hora, quando ergui a vidraça, já havia a minha espera. No alto, daquela vez esperei. O tempo correu, saí para o almoço e para a escola. O mesmo dia seguinte, supus que seria ausência ou moléstia, esperei. Passaram-se 2 dias, 3, uma semana. Fiquei desesperado. Não exagero, fiquei fora de mim. Eu não pude dissimular esse estado. O meu confidente da escola desconfiou que havia alguma coisa, e eu contei-lhe tudo. Fernandes não acabava de crer. Mas como, Josino? Pois uma criatura que nem sequer conheces? É impossível. A verdade é que nunca a vis. Mirar de longe um vulto não é ver uma pessoa. Via, gosto dela, ela gosta de mim, aí tens. Confessa que amanhã, se a encontrares na rua, não és capaz de a conheceres. Meu coração há de conhecê-la. Poeta, matemático. A modelagem da Igreja de São Sebastião. Uma outra frente de trabalho relacionada com o desenvolvimento do modelo digital é a modelagem da Igreja de São Sebastião, um dos principais pontos de referência do morro. A existência de uma rica documentação fotográfica, plantas e cortes tornou possível tomá-lo como um objeto de estudo para o seu detalhamento e utilizá-lo em estudos para sua visualização em realidade virtual, no processo inicial de criação do framework onde todo o modelo do morro futuramente estará inserido. Os documentos básicos utilizados foram as fotos do projeto original da igreja, que apresentavam uma escala em palmos. Uma segunda planta, porém, indicava que havia sido feito grandes reformas na segunda metade do século XIX, podendo-se notar que as principais mudanças foram feitas em suas paredes laterais, alturas e tetos. Sua nave, contudo, permaneceu muito similar. Apesar de nem todas as reformas projetadas terem sido implementadas, o edifício se tornou mais alto e bem iluminado, como em relatos da época comentados sobre como tais reformas foram bem-vindas, como aparece no texto Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de Joaquim Manuel de Macedo. Para a elaboração do modelo em si, foram utilizados como fonte as plantas das reformas, fotos da igreja antes e durante sua demolição. No estudo inicial,
uma primeira modelagem volumétrica foi feita, onde limitava-se o detalhamento para melhor entendimento da composição geral da forma do edifício. Posteriormente, partiu-se para uma modelagem na escala arquitetônica, um processo mais lento, visando uma maior definição das suas formas e detalhes externos. Uma última fase de desenvolvimento será seu detalhamento interno, visando maior imersão durante a experiência na realidade virtual. Humanizando os dados cotidianos do Morro do Castelo. Uma parte importante da pesquisa sobre os moradores é a possibilidade que se abre a partir do cruzamento das informações das fontes primárias, que permitem vislumbrar um mesmo fato sob pontos de vista diferentes. Em um exemplo interessante, foi possível identificar o mesmo fato a partir de duas fontes diferentes. Foi o caso da descoberta de um cadáver durante as obras de demolição do morro no dia 24 de julho de 1921. Às 7 horas da manhã, o Sr. Alcides Coelho, encarregado das demolições do Morro do Castelo, cientificou-me que os operários Cícero Pereira e José Virgílio, estando trabalhando na abertura de uma galeria, encontraram enterrado um indivíduo. Retirado do local, o cadáver pude verificar ser de cor branca, ter barba e bigode raspado, cabelos castanhos e vestido com terno de casimira preta. Calçado, trazendo gravata preta, foram arrecadados 2 lençóis, sendo 2 de seda e um de algodão, R$900 em dinheiro e uma música com o nome de Abacaxi. O mesmo fato foi narrado na seção Os Mistérios do Rio, publicado na Revista da Semana de 2 de julho de 1921. A notícia, ilustrada com fotografias, nos dá uma interessante visualização do fato, inclusive possibilitando a sua localização precisa. O Morro do Castelo, cujo desaparecimento da superfície do solo será felizmente um fato, ofereceu na semana última nota trágica, o sensacional tema para o frisson de todas as palestras. Os trabalhadores atacavam de picareta em punho as areias do morro. Súbito, um parou. A picareta tocava qualquer coisa estranha. Seria o famoso tesouro? Outra bateria de dinamite? Curiosos, ele e mais outro companheiro ei-los a cavucar. Era um cadáver. Veio a polícia, houve um inquérito. Passado alguns dias, descobre-se afinal que o morto era garçom, espanhol, de 20 e tantos anos e chamava-se Jesus Gomes. Em outro caso, podemos ilustrar o possível cruzamento entre uma ocorrência policial e informações contidas em fotografias. É o caso do roubo dos brincos de Dona Maria Furtado, no dia 15 de março de 1922, em plena demolição do morro. Dona Maria da Silveira Furtado, moradora da Praça do Castelo número 26, reclamou que um mês atrás alguém roubou seus brincos no valor de R$400 mil. Ela suspeita de Manuel Martins, que está na cadeia agora. Seu endereço é facilmente identificado na base cadastral do morro, a Praça do Castelo, espaço central que articulava os caminhos para a igreja de São Sebastião, o Forte do Castelo e o antigo Colégio dos Jesuítas. Um de seus vizinhos era a Escola Carlos Chagas. Augusto Malta fotografou a praça, quase em frente à sua casa, 2 anos antes, no dia 31 de outubro de 1920. A casa de Dona Maria aparece nitidamente uma senhora à sua porta. Conclusão. Muitos caminhos vêm se abrindo à medida em que exploramos e apontamos para os novos desafios que estão por vir. Neste sentido, as diretrizes para o próximo ano de pesquisa nos colocam na direção das primeiras explorações em realidade virtual, não só através da Igreja de São Sebastião, mas também para a investigação de novos espaços, em frente de pesquisas que pretendemos abrir nos próximos meses. Também aprofundaremos a base de dados alimentados pelas ocorrências policiais, entre outras fontes. O incremento do banco de dados irá permitir uma ampliação das características demográficas não só do morro, mas da freguesia de São José como um todo. Pesquisas sobre a exposição do centenário também deverão ser aprofundadas e o seu processo de detalhamento também serão frentes de trabalhos importantes. Portanto, de uma maneira geral, buscamos entender aquela área da cidade através de sua forma e de suas pessoas, sempre a partir de um processo dialético entre os muitos tempos da cidade mediados pela representação gráfica digital. É para o fluxo do tempo que olhamos e é nele que construímos nosso entendimento sobre a cidade. Que nos 100 anos de sua demolição, o Morro do Castelo e seus habitantes estejam mais presentes do que nunca na memória da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro.